Na terra de Canaã, havia uma família marcada por muitas emoções e conflitos. José era um dos filhos mais novos de Jacó e desde cedo chamava a atenção por algo diferente. Ele era o preferido do pai. Isso não era segredo para ninguém, e seus irmãos não demoraram a perceber o quanto José ocupava um lugar especial no coração de Jacó. Essa situação gerava um sentimento difícil entre os irmãos. Eles se sentiam deixados de lado, invisíveis, como se tudo o que fizessem nunca fosse suficiente para ganhar a atenção do pai. Essa sensação de exclusão criou uma barreira entre eles e José. Não era apenas ciúmes, mas um misto de tristeza, raiva e, acima de tudo, uma dor profunda que crescia a cada dia. A família, que deveria ser o lugar mais seguro, tornou-se um espaço de tensão e rancor. Os irmãos lembravam das histórias de injustiça e tinham no coração o pensamento de que José era diferente demais, especial demais. Para eles, ele parecia distante, como se estivesse em um mundo à parte, protegido pelas lembranças e pelo carinho que Jacó nunca escondia. Por trás dos gestos e palavras, um sentimento como uma sombra pairava sobre todos: a traição. José, sem saber, estava no meio de um conflito silencioso que ameaçava destruir os laços que deveriam uni-los. Essa ferida profunda começava a tomar formas que ninguém naquela casa ainda podia imaginar, dando início a uma história que mudaria o destino de toda a família. Imagine por um momento, e se o perdão pudesse mudar toda a sua semana? E se, ao invés de guardar mágoas ou raiva, você escolhesse liberar o coração e deixar para trás aquilo que pesa? Essa pergunta simples é o convite que a história de José nos traz. Perdoar não é fácil, todos sabem disso. Muitas vezes queremos justiça ou queremos que o outro entenda o quanto nos machucou. Mas a verdade é que o perdão tem um poder transformador que vai além do outro. Ele muda a nossa própria vida. Na história de José, esse tema aparece com força. Ele viveu momentos difíceis junto com os irmãos, foi tratado injustamente, sentiu a dor da traição no fundo da alma. Mas no fim das contas foi o perdão que fez toda a diferença. Então, que tal pensar? E se você experimentasse perdoar essa semana, será que as coisas não começariam a mudar, a aliviar, a fazer mais sentido? Essa é a chave para abrir um novo caminho, um caminho de paz e de renovação. E a história que vem a seguir vai mostrar isso de um jeito simples, mas sólido. Desde muito pequeno, José chamava a atenção na família. Ele era um menino que tinha um jeito especial, talvez pela alegria no olhar, ou pela inteligência que já mostrava nas brincadeiras do dia a dia. Mas o que realmente fazia diferença era o fato de que seu pai, Jacó, tinha um carinho muito grande por ele. Jacó gostava de mostrar isso de várias formas, como quando presenteava José com uma túnica colorida, diferente das roupas simples que os outros filhos usavam. Essa demonstração de afeto não passou despercebida pelos irmãos. Eles começaram a sentir uma mistura de inveja e tristeza, porque parecia que José tinha vantagens que eles não tinham. A túnica colorida era mais do que uma roupa. Era um sinal claro de que o pai o preferia. À medida que José crescia, essa diferença ficava mais evidente e os irmãos se sentiam cada vez mais afastados. Enquanto José seguia sua rotina, muitas vezes sem perceber, os sentimentos negativos nos irmãos cresciam. O ciúmes não era apenas por coisas materiais, mas pelo sentimento de que o pai amava mais aquele filho, como se os outros fossem menos importantes. Isso criava um clima de tensão silenciosa em casa, onde os olhares e as palavras escondiam uma raiva que ainda não tinha uma saída clara. A infância de José foi, portanto, marcada por esse favoritismo que acabou gerando um ambiente difícil para todos. Era o começo de uma história onde amor e conflito andavam lado a lado, preparando o terreno para acontecimentos que mudariam a vida daquela família para sempre.
Com o passar do tempo, a distância entre José e seus irmãos ficou ainda maior. Não bastava só o favoritismo do pai. José, sem querer, aumentava ainda mais a irritação dos irmãos. Tudo começou quando ele compartilhou alguns sonhos que teve, sonhos que pareciam dizer algo muito especial sobre ele. Em um desses sonhos, José contou que viu feixes de trigo no campo e que os feixes dele estavam em pé, enquanto os dos irmãos se curvavam diante do seu. Os irmãos ouviram aquilo e ficaram irritados. Para eles, aquilo parecia um sinal claro de que José se via como superior, ou até mesmo como alguém que mandaria neles um dia. Em outro sonho, José falou que viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando para ele. Novamente, a ideia de que ele seria alguém importante demais para a família deixou os irmãos cheios de raiva e sentimento de rejeição. Para eles, não era apenas questão de um sonho bobo, mas uma provocação que parecia dizer: vocês têm que me obedecer. José não entendia direito o quanto aquelas palavras mexiam com os irmãos. Ele apenas queria dividir o que tinha visto, sem imaginar que aquilo criaria uma barreira maior. A tensão começou a crescer ali, sutil, mas constante. As conversas ficavam mais duras, os olhares menos amigáveis, e um clima desconfortável tomava conta dos dias. Era como se, com aqueles sonhos, José tivesse acendido uma faísca que colocaria fogo em uma relação já frágil. E assim, a história de ciúmes e mágoa começava a ganhar contornos de algo muito mais sério, que ainda estava por vir. A raiva e os ciúmes dos irmãos de José cresceram tanto que eles começaram a pensar em um plano para se livrar dele. Não foi uma decisão fácil, mas parecia para eles a única saída para acabar com aquele sofrimento que era conviver com José e sua maneira de ser. Reunidos em segredo, falaram com frieza e coragem, deixando de lado qualquer sentimento de irmão. Um deles sugeriu que o matassem, enquanto o outro pensou em apenas abandoná-lo em um deserto. A ideia de simplesmente deixar José longe para que nunca mais retornasse parecia menos cruel do que matar, mas ainda assim algo muito grave. A frieza com que discutiram aquele plano mostrou o quanto a mágoa tinha tomado conta de seus corações. No entanto, a coragem deles não era a coragem do bem, mas uma determinação dura, nascida do choque, da inveja e da dor que sentiam. Eles não pensaram nas consequências, nem em como José poderia sofrer. Só queriam se livrar daquele que parecia carregar uma marca especial do pai, que os fazia se sentirem menos. Quando viram José se aproximando, a decisão estava tomada. Agiram rápido, agarraram o irmão e o levaram para um lugar distante. Foi o começo de uma atitude que marcaria para sempre suas vidas e a história daquela família. Um momento em que o amor deu lugar ao medo, à raiva e ao confronto. Essa decisão, tomada naquela hora, mudaria para sempre o destino de todos eles. Depois de tomar a difícil decisão de se livrar de José, os irmãos o levaram para um lugar afastado, longe dos olhos de Jacó e do resto da família. Lá, o clima estava pesado, silencioso, como se o tempo tivesse parado. Eles não sabiam bem o que fazer, apenas queriam que aquilo acabasse. Foi então que passaram por um grupo de mercadores que estavam a caminho do Egito, carregando mercadorias e pessoas para vender. Os irmãos, decididos e sem hesitar muito, fizeram um acordo rápido. Venderam José como escravo por algumas moedas. Para eles, aquela era a maneira prática de resolver tudo. José ficou assustado. Tudo que conhecia, sua família, a casa, o pai, parecia desaparecer em um instante. O medo misturava-se com a tristeza, e um sentimento muito pesado tomou conta dele: o abandono. Ele se perguntava por que os irmãos tinham feito aquilo, por que o próprio sangue que deveria protegê-lo se afastara assim. No fundo, ele sentiu um vazio enorme, como se tivesse sido jogado fora, ignorado e esquecido.
Aquela venda não era só uma troca de dinheiro, mas a concretização de uma dor que machucava forte o coração. José partiu para o Egito não como um menino cheio de sonhos, mas como alguém que precisava ser forte, mesmo quando não entendia direito o que estava acontecendo. Naquele momento, o sentimento de solidão e de perda apertou. Mas ele ainda não sabia que, perto dali, o futuro estava se preparando para dar a ele uma nova chance. Uma chance que mudaria tudo, de um jeito que nem ele, nem os irmãos imaginavam. Depois de ser vendido, José começou uma longa jornada rumo ao Egito, um lugar distante e diferente de tudo que já conhecia. A viagem foi cansativa e cheia de incertezas. Nas estradas empoeiradas e sob o sol forte, ele tinha que aprender a lidar com o medo, a saudade de casa e a realidade dura de estar longe da família, cercado por estranhos. Mesmo assim, no meio de tanta dificuldade, José não perdeu a coragem. Ele segurava firme a esperança de que algo melhor ainda estava por vir. Sua fé era como uma luz no escuro, uma força que o mantinha firme diante das dificuldades. Ele sabia, no fundo do coração, que não estava sozinho, mesmo quando tudo parecia perdido. Nessa caminhada, José mostrou uma resiliência que impressionava. Mesmo com o peso da dor e do abandono, ele não desistia. Não deixou o desânimo tomar conta, nem se deixou ser derrotado pelo medo. A cada passo, tentava pensar naquilo que poderia aprender e na chance de recomeçar, em vez de se prender ao passado. No Egito, um novo mundo o aguardava, cheio de desafios e oportunidades. A viagem representava mais do que um deslocamento físico. Era uma transformação interna, um momento de crescimento e de preparação para o que viria. José seguiu em frente, aberto para o que viesse, mantendo a fé e a força que só o coração de quem não desiste consegue ter. Ao chegar ao Egito, José foi comprado por Potifar, um homem importante na casa do faraó. Mesmo enfrentando tanta mudança e incerteza, ele não se deixou abater. Logo mostrou ser um jovem responsável, trabalhador e de confiança. José fazia suas tarefas com dedicação, tentando aprender tudo o que podia, mesmo no meio de um lugar estranho e cheio de gente diferente. Sua honestidade e coragem logo chamaram a atenção de Potifar. Ele percebeu que José não era só um simples servo, mas alguém que podia ajudar a cuidar de sua casa e dos negócios. Confiou a ele mais responsabilidades e José fazia tudo com zelo, sempre respeitando as regras e agindo com cuidado. Além do trabalho, José mantinha uma atitude calma e humilde. Ele não se queixava, não se deixava levar pela tristeza, mas procurava sempre fazer o melhor. Aos poucos, foi ganhando o respeito de todos pela maneira como tratava as pessoas e pelo jeito justo de agir. Na casa de Potifar, José mostrou que, mesmo longe de sua casa, poderia ser fiel e mostrar seu valor. Suas virtudes eram evidentes e ele se tornava cada vez mais importante ali, não por sorte, mas por seu esforço e caráter. Era o começo de uma nova etapa, onde sua vida começava a tomar um novo rumo. Tudo parecia estar indo bem para José na casa de Potifar. Ele tinha conquistado a confiança do chefe, fazia seu trabalho com dedicação e parecia começar a construir uma vida mais tranquila, apesar de estar longe da família. Porém, essa paz não durou muito tempo. De repente, a coisa mudou. A esposa de Potifar começou a prestar atenção em José e tentou se aproximar dele. Mas José, fiel aos seus valores e respeitando seu senhor, rejeitou qualquer coisa que não fosse certa. Isso a deixou irritada e um dia ela resolveu inventar uma mentira para se vingar. Alegou que José tinha tentado fazer algo errado com ela, mesmo sem ser verdade. Potifar, ao ouvir a acusação, ficou confuso e triste. Ele não sabia em quem acreditar, mas para evitar problemas e por não ter provas da inocência de José, tomou uma decisão dura. Mandou prender o jovem.
José foi levado para a prisão, um lugar frio e escuro, longe de tudo que ele havia conquistado. Era um momento muito difícil, quase como um teste enorme para José. Ali, ele teve que lidar com o sentimento de injustiça e o peso de estar preso, mesmo sem ter feito nada errado. Mas, mesmo naquela situação tão complicada, ele não desistiu da sua fé nem da esperança. Esse desafio, por mais duro que fosse, seria mais um passo na sua caminhada. Uma prova para fortalecer seu espírito e mostrar que, mesmo na adversidade, era possível manter a dignidade. Na prisão, José poderia facilmente ter se sentido esquecido e sem esperança, mas ele escolheu um caminho diferente. Mesmo atrás das grades, continuava mantendo a fé firme no coração, acreditando que dias melhores viriam. Ele não deixou que o medo ou a tristeza dominassem. Ao contrário, decidiu usar o tempo ali para something positivo. José começou a ajudar os outros presos. Escutava suas histórias, oferecia conforto e, quando podia, dava conselhos que faziam a diferença. Com seu jeito calmo e justo, conquistou a confiança dos que estavam ao seu redor. A prisão, que parecia um lugar de fim, virou um espaço onde o jovem mostrava sua força interior e capacidade de cuidar do próximo. Mesmo diante das dificuldades, José demonstrava um caráter sólido, como se nenhuma barreira pudesse apagar sua integridade. Ele entendia que aquele momento era uma prova, mas não o fim da sua história. Esta esperança e a ajuda aos outros fortaleceram não só ele, mas também quem convivia com ele ali. Assim, na escuridão da prisão, José era uma luz. Sua fé e generosidade sinalizavam que, por mais difícil que fosse o caminho, sempre existe uma chance para recomeçar e para o bem. Essa forma de agir mostrava que, apesar das circunstâncias, mantinha o coração aberto para o futuro. Enquanto estava na prisão, José encontrou 2 homens que tinham sido presos junto com ele: o copeiro e o padeiro do faraó. Eles também estavam passando por tempos difíceis, confusos e cheios de dúvidas sobre o que o futuro lhes reservava. Uma noite, ambos tiveram sonhos estranhos que não conseguiam entender e ficaram preocupados. Ao ouvir o relato dos sonhos, José percebeu que podia ajudar. Com muita calma e cuidado, ele explicou o significado de cada um. Para o copeiro, disse que logo seria libertado e voltaria ao seu cargo na casa do rei. Para o padeiro, contou que, infelizmente, ele não teria a mesma sorte e seria executado. José falou com tranquilidade, sem arrogância, deixando claro que o poder para interpretar vinha de Deus. Embora as palavras fossem duras para o padeiro, todos sentiram que José falava a verdade e com sabedoria. O copeiro ficou tranquilo e esperançoso, e José pediu que, ao sair da prisão, o lembrasse e falasse sobre ele ao faraó. Essa oportunidade de interpretar os sonhos foi um pequeno raio de luz para José naquele momento difícil. Era uma chance de mostrar seu talento e talvez mudar o rumo da sua vida. Mesmo preso, ele continuava firme, acreditando que Deus estava com ele, preparando algo novo e grandioso. Depois que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, as coisas começaram a acontecer exatamente como ele havia dito. O copeiro foi libertado e voltou ao seu posto de confiança na casa do faraó, enquanto o padeiro teve um destino triste. José pediu ao copeiro que, quando estivesse de novo junto ao rei, lembrasse dele e intercedesse para tirá-lo da prisão. Mas, com o passar do tempo, o copeiro acabou esquecendo do pedido. A vida voltou ao normal para ele, e José ficou esquecido no fundo da prisão, longe dos olhos e da ajuda que tanto precisava. Esse esquecimento foi uma prova dura para o jovem, que, apesar de tudo, não deixava a fé morrer. Na solidão da prisão, José refletia sobre tudo o que havia passado. As injustiças, as falsas acusações, o abandono, tudo parecia pesado, mas ele tentava entender que essas dificuldades faziam parte de um caminho maior,
pensava que, no final, a justiça de Deus iria prevalecer, mesmo que demorasse. Esse momento, embora difícil, mostrou a paciência e a força de José. Ele continuava firme, acreditando que a verdade e a justiça vinham de Deus e que nada acontecia por acaso. Mesmo sendo esquecido pelo copeiro, sabia que esse tempo de prova não era o fim, mas uma preparação para algo maior. A esperança em seu coração não se apagava. Um dia, muitos meses depois, o faraó, rei do Egito, teve sonhos estranhos que o deixaram preocupado. Ninguém na sua corte conseguia entender o significado daqueles sonhos, e isso causava uma grande inquietação em todo o palácio. As pessoas estavam perdidas, sem saber o que fazer para ajudar o rei. Então o copeiro, lembrando-se de José, que tinha interpretado seus sonhos na prisão, falou sobre ele para o faraó. O rei mandou chamar José imediatamente. Quando o jovem chegou, vestindo roupas simples depois de tanto tempo na prisão, surpreendeu a todos com sua calma e confiança. José escutou com atenção os sonhos do faraó e, em silêncio, buscou dentro de si a resposta que vinha de Deus. Com humildade e sabedoria, explicou o que os sonhos queriam dizer. Seriam 7 anos de fartura no Egito, seguidos por 7 anos de fome que trariam grande dificuldade para o povo. Essa interpretação não era apenas uma previsão. José também deu um plano para o faraó: aproveitar os anos bons para guardar comida e se preparar para os tempos difíceis que viriam. O faraó ficou impressionado com a inteligência e a clareza de José, vendo claramente que sua sabedoria não vinha do homem, mas de uma força maior. Assim, um novo caminho começou para José, marcado pela confiança e pelo reconhecimento de seu valor. A divina sabedoria que ele demonstrou naquele momento não só mudou sua própria vida, mas começou a preparar o Egito para enfrentar o futuro com esperança e segurança. Quando José ouviu os sonhos do faraó, ele sabia que aquilo era importante. Com muita calma, explicou que os sonhos falavam de um tempo que estava por vir no Egito. Primeiro, viriam 7 anos de muita fartura. Seriam tempos em que a terra produziria bastante comida e as pessoas teriam alimento de sobra. Mas, depois dessa fase boa, José disse que chegariam 7 anos muito difíceis. Seriam anos de fome em que a comida faltaria e tudo ficaria complicado para todo mundo. José não só contou o que aquilo significava, mas também aconselhou o faraó a se preparar. Ele sugeriu juntar e guardar o alimento durante os anos bons. Assim, quando a fome chegasse, o povo teria o que comer. Foi uma ideia simples e inteligente que mostrava que pensar no futuro e tomar cuidado podia evitar o sofrimento. O faraó ficou impressionado com a clareza e a sabedoria de José. Finalmente, ele entendia o que seus sonhos queriam dizer e viu que precisava agir rápido. Esse aviso foi um alerta para todo o Egito, um convite para planejar e cuidar para proteger as pessoas durante os tempos difíceis. Assim, José não só interpretou sonhos, mas também trouxe um plano que poderia salvar muita gente. Era um momento de esperança no meio da preocupação, pois mostrava que, com sabedoria e ação certa, mesmo os problemas grandes podem ser enfrentados. Depois de apresentar seu plano ao faraó, José recebeu uma grande surpresa. O rei ficou tão impressionado com a sabedoria e a confiança do jovem que resolveu dar a ele uma responsabilidade enorme. O faraó nomeou José como governador de todo o Egito, dando a ele o poder de administrar e cuidar do estoque de alimentos do país. Com roupas novas, sinais de sua nova posição, José assumiu o desafio com humildade e determinação. Agora, não era mais um prisioneiro esquecido, mas alguém de confiança, responsável por todo o povo. Ele sabia que não podia falhar, porque muitas vidas dependiam das decisões que tomaria. José começou a organizar a coleta e o armazenamento da comida durante os anos de fartura, seguindo o que havia dito ao faraó.
Montou equipes, cuidou dos lugares onde os grãos seriam guardados e fez tudo com muito cuidado e dedicação. Seu jeito calmo, justo e eficiente conquistou a confiança de todos ao redor. Essa nomeação foi um momento de virada na vida de José. Ele percebeu que todo sofrimento e espera valeram a pena para que agora pudesse ajudar seu povo e preparar o Egito para enfrentar o que vinha pela frente. Era a recompensa pela sua perseverança, fé e sabedoria. Assim, a história mudou. De prisioneiro desconhecido para líder respeitado, José passou a ser um exemplo de que, mesmo quando tudo parece difícil, a fé e o trabalho podem abrir portas para novas oportunidades. Com a nova responsabilidade nas mãos, José não perdeu tempo. Ele sabia que para proteger o Egito dos tempos difíceis que estavam por vir, era preciso agir rápido e com muita organização. Então, colocou em prática um plano inteligente para garantir que ninguém passaria fome. Durante os anos de fartura, José mandou colher e guardar uma grande quantidade de grãos e alimentos. Ele fez construir grandes armazéns, onde tudo seria guardado com cuidado, longe das doenças e da umidade. Além disso, montou equipes para cuidar dessas reservas, garantindo que tudo estivesse seguro e disponível quando a fome chegasse. Mas ele não pensou só em guardar comida. Sua liderança era marcada pela visão. Ele planejou como o Egito poderia enfrentar a escassez, pensando no bem de todos, ricos e pobres, camponeses e trabalhadores. José ensinou o povo a confiar e a se preparar, mostrando que o futuro precisa ser construído com responsabilidade e união. Quando a fome realmente chegou, graças ao plano de José, o Egito estava pronto para enfrentar os desafios. As pessoas podiam ir aos armazéns e conseguir comida, evitando o desespero e a falta. Muitos países vizinhos até procuraram ajuda no Egito, porque sabiam que ali havia abundância mesmo em tempos difíceis. Assim, a sabedoria de José se revelou não só no sonho que ele interpretou, mas nas ações que transformaram uma situação de risco em oportunidade de sobrevivência e esperança. Sua liderança veio do coração e da fé, mostrando que um bom líder cuida do povo e pensa no futuro, mesmo quando o presente é duro. Logo que os anos de fartura terminaram, a fome realmente começou a apertar em muitas terras ao redor do Egito. As pessoas passaram a sentir falta do alimento e a dificuldade apareceu no dia a dia, fazendo com que muitos precisassem buscar ajuda. Foi assim que os irmãos de José, que moravam longe, enfrentaram um momento difícil, sem imaginar que o irmão que tinham deixado para trás ainda estava vivo e tão perto. Eles decidiram ir até o Egito para comprar comida. Precisavam alimentar a família. E aquele era o lugar onde ainda havia alimento guardado. Chegaram ao país com um misto de esperança e preocupação. José, do outro lado, já governador e responsável por toda aquela comida, viu os irmãos chegando. Mas eles não o reconheceram, porque os anos tinham mudado muito e ele também não se apresentava mais como o jovem da prisão. No começo, ele os observava com calma, querendo entender o que eles fariam e como agiriam. Para os irmãos, era um momento difícil. Eles não sabiam que estavam diante de José, aquele irmão que um dia tinham deixado para trás de forma dura. As lembranças e os sentimentos misturavam-se, mas não havia chance de reconhecimento. Para eles, era apenas o homem poderoso do Egito que podia ajudar naquela crise. Essa visita dos irmãos marcou o começo de uma nova etapa, cheia de emoções e desafios. José, ali, guardava em seu coração a esperança de um reencontro, enquanto os irmãos enfrentavam a fome e a incerteza do que o futuro guardava para todos. Quando os irmãos de José chegaram ao palácio para comprar comida, ainda não conseguiam imaginar quem estava atrás daquela pessoa que os atendia. José os observava com um olhar atento, reconhecendo cada rosto, cada detalhe que o tempo tinha mudado,
mas que jamais tinha apagado. No momento em que finalmente se encontraram, algo ficou no ar. Um choque silencioso, onde o passado e o presente se misturaram de um jeito que nenhuma palavra parecia capaz de expressar. Os irmãos, surpresos e até um pouco assustados, não sabiam como reagir. O peso de tudo o que aconteceu antes estava ali, pesado no peito de cada um. José, por sua vez, também ficou quieto. Não saiu dizendo quem era logo de cara, porque sabia que precisariam de tempo para entender, para sentir. Ele podia ver o remorso e a saudade nos olhos deles, e aquilo o fez conter a emoção. O silêncio entre eles era um jeito de guardar o que ainda estava por vir, o que ainda tinha que ser resolvido. Aquele reencontro foi mais do que um simples encontro de irmãos. Foi um momento carregado de sentimentos mistos, onde a dor do passado encontrou a esperança de um novo começo. O silêncio não era vazio, mas cheio de histórias guardadas, prontas para serem contadas no tempo certo. Foi um encontro delicado, onde tudo parecia frágil, mas também cheio de possibilidades. José e seus irmãos estavam diante de uma ponte que ligava o que foi com o que poderia ser, e essa ponte ainda precisava ser construída com cuidado, paciência e muito coração. Depois daquele encontro cheio de silêncio e emoção contida, José sentiu que precisava entender melhor o coração dos irmãos. Queria saber se realmente haviam mudado, se estavam arrependidos pelo que fizeram no passado. Então, decidiu fazer um teste. Ele pediu que os irmãos voltassem para casa, mas com uma condição: que trouxessem junto o irmão mais novo, Benjamim. Para eles, isso foi um pedido estranho, uma prova de confiança difícil de aceitar. Afinal, Benjamim era o irmão mais novo, muito querido pela família, e deixá-lo partir significava um risco. José estava observando cada gesto, cada palavra. Queria ver se eles estavam dispostos a cuidar da família, se realmente tinham mudado e aprendido com os erros do passado. Foi um jeito seu de medir o arrependimento, não apenas com palavras, mas com ações que mostrassem verdade. Enquanto os irmãos conversavam e planejavam levar Benjamim, sentimentos misturados surgiam no coração de todos: medo, dúvida, esperança e, acima de tudo, uma vontade de mostrar que agora agiam com justiça e amor. Esse pedido de José abriu uma nova etapa para eles. Não era apenas uma viagem para buscar comida, mas uma oportunidade de reconstruir a confiança e começar a curar as feridas antigas. Essa prova foi o primeiro passo para um reencontro verdadeiro, onde o passado poderia finalmente ser deixado para trás. José, com paciência, usou essa prova para conduzir a família de volta, mostrando que às vezes é preciso colocar o coração em jogo para que a confiança e o amor voltem a florescer. Quando os irmãos de José decidiram voltar ao Egito, levando Benjamim junto, o coração de cada um ficou apertado. A viagem, que antes parecia apenas uma ida para buscar comida, agora estava cheia de sentimentos profundos e perguntas que não tinham resposta. Benjamim, o irmão mais novo, podia sentir que algo diferente estava acontecendo. Ele sabia que sair de casa para uma terra distante era muito sério, mas não entendia completamente o motivo daquele pedido. Para os mais velhos, a responsabilidade parecia ainda maior: proteger o irmãozinho e também provar para José que tinham mudado. Durante a jornada, o silêncio muitas vezes dominava o grupo, pois cada um refletia sobre o que estava por vir. O medo do passado, as tortas lembranças que carregavam, misturavam-se com a esperança de um reencontro verdadeiro e a chance de consertar erros antigos. Mas também havia pequenas conversas, risos tímidos e gestos de carinho, mostrando que, apesar das incertezas, a família tentava se fortalecer. Cada passo dado rumo ao Egito era uma mistura de coragem e confiança, mesmo sem saber exatamente o que o futuro reservava para eles. A estrada era longa, mas não apenas física. Era um caminho de emoções, de renovação
e de um desejo profundo de viver dias melhores juntos. O coração batia mais forte, cheio de expectativa, esperando que aquele encontro não fosse apenas mais um momento difícil, mas sim o começo de uma nova história, cheia de amor e perdão. Enquanto observava os irmãos chegando com Benjamim, José sentia seu coração apertado. Por dentro, uma mistura de sentimentos dominava: a dor pelo que tinha vivido, a saudade do passado e a esperança de que finalmente pudesse perdoar e ser perdoado. Revelar sua identidade não era algo fácil. Aquele momento carregava um peso enorme para ele. Durante anos, José carregou dentro de si mágoas e lembranças difíceis. Mas agora, ao olhar para seus irmãos, via também sinais de mudança, de arrependimento sincero. Sentia que aquele era o momento de deixar o passado para trás e abrir o coração de vez. Ao mesmo tempo, o medo de ser rejeitado ou de ferir ainda mais quem estava à sua frente estava presente. Ele se preparava, não só nos gestos, mas na alma. Sabia que contar quem realmente era iria transformar tudo. Era uma chance de mostrar que o amor e o perdão eram maiores que qualquer mágoa antiga. José respirava fundo, lutando contra as emoções que pulavam dentro dele, buscando a força para ser o homem generoso e justo que o destino havia pedido que fosse. Naquele instante, o líder e o irmão se encontravam em conflito, mas também em esperança. Ele se preparava para um passo importante, porque sabia que o perdão era o caminho para a paz e para a reconstrução da família que tanto desejava. José estava pronto para fazer aquilo, mesmo que o coração estivesse dividido entre a dor do passado e a luz do futuro. Chegado o momento tão esperado, José não conseguiu mais segurar as emoções. Olhou para os irmãos, para aqueles rostos que haviam mudado com o tempo, mas que ainda guardavam as marcas de uma história comum. Com a voz embargada, ele finalmente se revelou. "Sou eu, José", disse, e o silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços que começaram a brotar. Os irmãos ficaram paralisados, surpresos, sem acreditar no que ouviam. O choque tomou conta e logo as lágrimas começaram a rolar. Lágrimas de surpresa, de arrependimento, de alívio e de saudade. Cada um sentiu o peso daquele reencontro, tão esperado e tão difícil. José também não conseguiu segurar as próprias lágrimas. Depois de tanto tempo, finalmente estava diante daqueles que tanto tinham machucado e, ao mesmo tempo, amava profundamente. O choro não era apenas tristeza, era emoção pura, mistura de dor e amor, de perdão e reencontro. Eles se abraçaram ali sem palavras, apenas o som dos suspiros e lágrimas. Aquelas horas foram marcadas por um sentimento forte e verdadeiro, como se todas as mágoas começassem a se desfazer naquele abraço apertado. A família, antes dividida, começava a se juntar de novo, mais forte e unida. A revelação de José foi um momento de transformação, de cura e de esperança. Ali, naquele encontro cheio de lágrimas e emoções, nasceu uma nova história, onde o amor venceu a dor e o perdão se tornou o caminho para seguir em frente. Quando as lágrimas começaram a acalmar, José tomou fôlego e falou, com uma voz cheia de calma e amor. Ele disse que não guardava rancor, que o que aconteceu no passado, por mais difícil que fosse, tinha um propósito maior. Explicou aos irmãos que tudo fazia parte do plano de Deus, que mesmo nas coisas ruins, havia uma razão para aquilo acontecer. Ele contou que aquilo o ajudou a estar onde estava, preparado para ajudar não só sua família, mas também muitas outras pessoas que enfrentavam fome e dificuldade. José queria que eles entendessem que, às vezes, situações difíceis são caminhos que Deus usa para o bem, mesmo que a gente não veja no começo. Com carinho, ofereceu perdão, dizendo que estava pronto para olhar para frente, juntos. Era o momento de deixar o passado para trás e seguir como uma família unida, trabalhando lado a lado. Ele queria que eles sentissem segurança e amor,
que soubessem que não tinham que carregar culpa, porque Deus estava cuidando de tudo. As palavras de José trouxeram paz aos corações. Eles sentiram que, apesar de tudo, o perdão era possível e que Deus sempre está presente, guiando as vidas mesmo nos momentos mais difíceis. Foi um momento de aprendizado, onde a fé e o amor se encontraram para mostrar o caminho de esperança e reconciliação. Quando José falou aquelas palavras, um enorme peso começou a sair dos ombros dos irmãos. Eles olharam para ele e viram não só um líder poderoso, mas também o irmão que tinham magoado tanto tempo atrás. O coração deles se encheu de um arrependimento profundo. Era como se todas as coisas erradas que tinham feito voltassem à tona de repente, trazendo um sentimento forte de culpa e tristeza. Mas, ao mesmo tempo, o perdão oferecido trouxe um grande alívio. Eles finalmente podiam deixar para trás aquela culpa que os acompanhava há anos, carregar o arrependimento e transformá-lo em uma vontade sincera de mudar. Não era fácil admitir os erros, mas ouvir o irmão disposto a perdoá-los fez com que esse passo parecesse possível. Os olhos se encheram de lágrimas, não só de tristeza, mas também de esperança. Eles sentiram o peso do perdão, que não é leve nem fácil, mas libertador. O perdão que José oferecia não apagava o passado, mas dava a chance de um recomeço, com verdade e amor. Naquele momento, os irmãos entenderam que o perdão era um gesto de coragem, que exigia humildade e disposição para seguir em frente. E foi com esse sentimento no coração, entre lágrimas e sorrisos tímidos, que eles começaram a reconstruir os laços que o tempo e a distância quase haviam destruído. Era o início de uma nova história para todos. Depois de tanto sofrimento, José olhou para seus irmãos e, com um sorriso nos olhos, fez um convite que mudou tudo. Ele os chamou para irem com toda a família morar no Egito. Queria que eles estivessem perto dele, seguros, alimentados e protegidos, em um lugar onde não faltasse nada. Era o momento de ficarem juntos de verdade, de reconstruir os laços que o tempo e as dificuldades quase tinham rompido. Ele falou com carinho e esperança, dizendo que o Egito tinha muito para oferecer e que não precisava mais haver medo ou desconfiança entre eles. Aquele convite era mais do que um lugar para morar. Era um convite para a união, para o reencontro que todos precisavam. José mostrava assim que o passado não definiria o futuro e que a família podia começar uma nova fase com respeito, amor e perdão. Os irmãos sentiram a alegria crescer no peito. Depois de tantos anos de dor e distância, aquele gesto os encheu de esperança. Agora podiam olhar para frente, juntos, confiando uns nos outros e na promessa de dias melhores. A proposta de José não era só sobre comida ou proteção, mas sobre estar em família de verdade, cuidando e sendo cuidado. E assim, as portas do Egito se abriram para eles, não apenas como um lugar, mas como um novo começo, onde o amor e a reconciliação ganhavam vida novamente. Era o passo que mudaria tudo e mostraria que, mesmo nas histórias mais difíceis, a união sempre tem espaço para florescer. Quando Jacó recebeu a notícia de que José estava vivo, seu coração quase não aguentou a emoção. Durante tantos anos, ele acreditou que havia perdido o filho para sempre e a dor dessa ausência o acompanhou dia após dia. Agora, de repente, essa esperança parecia se tornar realidade. A notícia chegou devagar, quase como um sonho. Jacó mal podia acreditar, e lágrimas começaram a escapar dos seus olhos. Era uma mistura de alegria e incredulidade que o deixava sem palavras. O coração batia forte, cheio de uma emoção que ele não conseguia controlar. Finalmente, o reencontro aconteceu. Jacó viu José, seu filho amado, ali diante dele, mais forte e sábio do que nunca. O abraço que deram revelou tudo o que palavras não podiam expressar.
Amor, saudade, perdão e uma felicidade imensa. Era como se o tempo e a distância desaparecessem naquele momento. Jacó sentiu a alma reviver. A família, que parecia perdida no passado, estava se juntando de novo. Ele sabia que aquele reencontro era um presente raro e precioso, uma prova de que o amor verdadeiro resiste a tudo. Naquele abraço, todos os anos de espera e dor encontraram conforto, e um novo capítulo começava, cheio de esperança e paz. Depois de muita espera e preparação, a família começou a se mudar para o Egito. Deixar para trás a vida dura que tinham vivido não foi fácil. Havia medo do desconhecido, ansiedade e muitas dúvidas no caminho. Mas, ao mesmo tempo, sentiam uma esperança nova surgindo, diferente de tudo que já tinham experimentado. No Egito, tudo era diferente. As ruas, as pessoas, a forma de viver. O calor e o movimento da cidade traziam uma energia nova. E logo, a família percebeu que ali podia haver um futuro melhor. A terra era fértil, havia comida e trabalho, e a segurança era algo que antes parecia distante. Com o tempo, as dificuldades começaram a dar lugar à prosperidade. O medo foi substituído pela confiança e a preocupação pela certeza de dias melhores. Eles podiam planejar, sonhar, construir uma vida onde os filhos crescessem em paz e com a mesa farta. Foi uma transformação profunda. O que havia sido tristeza e incerteza virou alegria e abundância. A mudança do campo para a cidade, da fome para a fartura, era mais do que um lugar novo. Era um novo jeito de viver, cheio de propósito e amor. A família finalmente encontrou seu lugar no mundo, aprendendo que, mesmo depois dos tempos difíceis, sempre pode haver um recomeço cheio de luz. O perdão é uma palavra simples, mas o seu peso é enorme. Quando alguém escolhe perdoar, não está apenas liberando o outro do erro cometido, mas também se libertando de um peso que carrega dentro do coração. Essa decisão traz uma transformação profunda que toca não só a vida da pessoa, mas de todos ao seu redor. Perdoar não é esquecer o que aconteceu ou fingir que a dor não existiu. É reconhecer a humanidade em todos, a fragilidade de errar e a coragem de recomeçar. É abrir espaço para a paz, para a cura das feridas que às vezes parecem impossíveis de fechar. Quando o perdão acontece dentro de uma família, como aconteceu naquela história, ele cria uma ponte forte que une os corações, mesmo depois das maiores brigas ou separações. Transforma sentimentos de raiva e mágoa em compreensão e amor. E essa mudança não fica só ali, no núcleo familiar. Ela se espalha para a comunidade, para a maneira como as pessoas vivem e se relacionam. A transformação pelo perdão é um convite para olhar para o futuro com esperança, deixar para trás o passado que prende e construir algo novo, baseado na verdade e no amor. É um passo difícil, mas necessário para quem deseja crescer, mudar e fazer a diferença na própria vida e na vida dos outros. No fim, perdoar é um ato de coragem que abre as portas para a liberdade e para a união verdadeira. Depois que o perdão entrou naquela família, tudo começou a mudar de verdade. Antes, as conversas eram cheias de medo e silêncio, cada um guardando mágoas e ressentimentos que pareciam enormes. Mas com o tempo, o perdão abriu caminho para coisas novas, como confiança e carinho. Os irmãos começaram a olhar uns para os outros com mais calma, menos julgamentos. Aqueles sorrisos tímidos foram surgindo, mostrando que era possível deixar para trás as brigas e a tristeza. Voltaram as brincadeiras, as histórias compartilhadas no fim do dia. E até os pequenos gestos de cuidado, como oferecer comida ou ajudar nas tarefas, mostraram que o amor ainda estava vivo, mesmo depois de tanto tempo. O pai também sentiu essa mudança no ar. Começou a conversar mais com cada um,
Viu que a família era mais forte quando estava unida. Eles passaram a planejar juntos o futuro, sonhar com dias melhores e comemorar as conquistas, por menores que fossem. Esses exemplos simples, como um abraço apertado depois de uma briga ou um pedido sincero de desculpas, fizeram toda a diferença. O perdão trouxe luz para os cantos escuros das lembranças e fez o jardim da família florescer novamente. Com isso, aprenderam que o amor verdadeiro supera até as maiores dores e que, quando existe perdão, sempre há um caminho para recomeçar. Com o perdão, fortalecendo os laços entre eles, José e seus irmãos começaram a trabalhar lado a lado para reconstruir o que havia sido perdido no passado. Era como se aquela dor antiga tivesse virado força para construir algo novo. Cada um tinha um papel importante e juntos faziam tudo acontecer. Não importava quem fosse o mais velho ou o mais novo, o que valia era a união e o esforço coletivo. Enquanto um cuidava da terra, outro organizava as tarefas do dia a dia. Alguns trabalhavam com planejamento, outros com as mãos, mas todos tinham o mesmo objetivo: garantir um futuro melhor para a família. O que antes era motivo de brigas e desconfiança, agora era um motivo de orgulho. Eles aprenderam a valorizar o trabalho de cada um, a ouvir mais e a resolver as dificuldades com respeito. Foi assim que, dia após dia, colheram não só frutos da terra, mas também frutos do amor e da cooperação. Essa união mostrou que, quando a família se une de verdade, nenhum obstáculo é grande demais. E o que começou com um simples perdão se transformou numa jornada de esperança, esforço e vitória, deixando um legado de força e amor para as próximas gerações. Juntos, construíram um futuro que honrava suas raízes e, ao mesmo tempo, abria caminho para sonhos novos e grandes. Depois de tudo que passaram, os momentos de celebração se tornaram especialmente importantes para aquela família. Sempre que podiam, se reuniam para celebrar a vida, o reencontro e a nova fase que estavam vivendo juntos. Nessas ocasiões, a casa se enchia de risos, música e histórias contadas com alegria. Era uma festa simples, mas cheia de significado. Crianças corriam pelo quintal enquanto os adultos conversavam e compartilhavam a comida com um sorriso no rosto. Cada abraço, cada olhar mostrava a felicidade genuína de estar junto, renovando a esperança que havia transformado toda a história da família. Mesmo nas dificuldades, esses momentos eram um respiro, um lembrete do que realmente importava, o amor que os unia. Celebravam não só as conquistas, mas também a coragem de seguir em frente, de reconstruir laços e sonhar com dias melhores. A esperança brilhava no olhar de cada um, iluminando o caminho que ainda tinham pela frente. Naquele calor humano, a dor do passado parecia menor, e a certeza do futuro juntos se tornava mais forte a cada sorriso compartilhado. Assim, a família continuava a crescer, não só em número, mas em amor e felicidade, pronta para enfrentar o que viesse, sempre unida. Quando enfrentavam momentos difíceis, a família aprendia que a fé e a paciência eram como duas mãos que seguravam firme o caminho a seguir. A fé não era só acreditar em algo distante, era sentir no coração a certeza de que, mesmo nos dias mais escuros, algo bom poderia acontecer. Era confiar que o sofrimento passaria e que o futuro guardava esperança. A paciência, por sua vez, ensinava que nada acontecia da noite para o dia. Era preciso esperar sem perder a calma, mesmo quando tudo parecia parado ou confuso. Às vezes, parecia que as respostas demoravam demais e a vontade era desistir. Mas foi justamente nesses momentos que seguir firme fez toda a diferença. Com fé, a família sustentava a esperança viva. Com paciência, aprendia a dar tempo ao tempo, permitindo que as coisas se ajeitassem de forma natural. Essas duas virtudes se tornaram companheiras constantes, ajudando a superar dores, erros e desafios. No dia a dia, essas lições se mostravam em atitudes simples,
Um sorriso que não se apaga, uma palavra de conforto, a coragem de continuar tentando. No fim, eles entenderam que mesmo quando tudo parece difícil demais, a fé e a paciência são as luzes que guiam quem não desiste de recomeçar. José sempre soube que perdoar não seria fácil, mas ele também entendia que era necessário para seguir em frente. Não precisava dizer muito para que todos percebessem o poder que suas atitudes tinham. Suas palavras, calmas e cheias de compreensão, mostravam que ele não guardava rancor, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Quando reencontrou os irmãos, não houve acusações ou broncas. Em vez disso, ele acolheu cada um com respeito e um olhar que dizia: "Eu confio em vocês." Com gestos simples, como oferecer comida ou dividir o tempo ao seu lado, mostrou que o perdão não era só uma palavra, mas um sentimento verdadeiro que mudava o jeito deles se relacionarem. José ensinou que perdoar era mais do que esquecer o passado. Era escolher a paz e a união, mesmo quando o coração ainda doía um pouco. Aos poucos, sua postura fez com que os irmãos se sentissem aliviados e dispostos a mudar, a construir algo melhor juntos. Na vida da família, seu exemplo ficou como uma luz, mostrando que, por meio do perdão, é possível transformar mágoas em harmonia. As ações de José estavam cheias de amor e coragem, inspirando todos a acreditar que, com o perdão, tudo pode ser refeito e a esperança pode florescer. A história daquela família não ficou só entre eles. Logo, as atitudes de José e de seus irmãos começaram a ser conhecidas por outras pessoas no Egito. O que eles fizeram, o perdão que mostraram e a força para recomeçar, virou exemplo para muitos. Na vila, nos mercados e nas ruas, as histórias se espalhavam como um vento bom. As pessoas ouviam sobre como aquela família conseguiu superar as brigas e as dificuldades, voltando a se unir com amor e respeito. Isso mexia com o coração de quem passava por problemas parecidos, dando força para que não desistissem. O jeito de agir do grupo mostrou que, mesmo depois de momentos difíceis, era possível mudar e construir um futuro melhor. A fé e a paciência que a família de José cultivava passaram a ser palavras que todos entendiam como um convite para acreditar e lutar. Assim, aquela história virou uma inspiração para muita gente no Egito, mostrando que o perdão e a união não são apenas para uma família, mas para toda a comunidade. O que começou naquele pequeno grupo cresceu e fez o povo lembrar que, com amor no coração, até as maiores feridas podem ser curadas. Quem morava perto da família de José não podia deixar de notar a mudança que aconteceu. Aos poucos, muitos começaram a falar sobre o poder do perdão e como ele transformou a vida daquele grupo. Para eles, não era só uma história que ouviam, mas algo que podiam ver no dia a dia. Uma vizinha que costumava ver os irmãos brigarem, agora via sorrisos e ajuda mútua. Ela dizia que parecia outra família, muito mais unida e feliz. "Nunca pensei que perdoar pudesse fazer tanta diferença assim", dizia ela emocionada. Outro homem, que trabalhava no mercado, contou como a situação deles inspirou sua própria família a deixar de lado rancores antigos. Ele disse que, vendo como o perdão reconstruía aquela casa, também encontrou coragem para tentar se reconciliar com seus parentes. Até crianças que brincavam com os filhos de José começaram a entender que brigas não resolvem nada e que perdoar é um passo importante para ter paz. Aos poucos, o exemplo daquela família falava mais alto do que qualquer palavra, mostrando que o perdão é capaz de transformar corações e vidas. Esses testemunhos reforçavam a mensagem de que, mesmo nas maiores dificuldades, o perdão pode abrir caminho para um novo começo, cheio de esperança e amor. No meio da comunidade, muitos conversavam sobre o que tinham visto acontecer naquela família, e uma ideia que vinha à tona era a diferença entre vingança e perdão. A vingança, diziam alguns, parecia um caminho fácil no começo.
Quando alguém machuca, a vontade era retribuir o mesmo sofrimento para se sentir melhor. Mas, no fundo, a vingança só trazia mais dor, confusão e afastava as pessoas umas das outras. Já o perdão, como José ensinou, era diferente. Não era esquecer o que aconteceu ou fingir que não doeu, mas liberar o coração do peso da raiva. Quando perdoavam, encontravam a paz dentro de si, e isso se refletia em tudo ao redor. A relação entre eles melhorava, as brigas diminuíam e a esperança aparecia para todos. Ao perdoar, a família vivia sem o peso do rancor, conseguindo se apoiar e crescer junto. O perdão abria espaço para o amor e a confiança, fazendo que os laços se tornassem mais fortes. Era como limpar o chão sujo para poder recomeçar. No fim, perceberam que enquanto a vingança enterrava as pessoas em mágoas e sofrimento, o perdão libertava e unia, dando vida nova para os corações cansados e machucados. Essa escolha entre continuar o ciclo da dor ou abrir caminho para a cura mostrava claramente que o perdão era a força verdadeira para viver em paz. José se tornou para muitos mais do que um exemplo silencioso. Ele virou um verdadeiro mestre no que dizia respeito ao perdão e a recomeçar. Sempre que podia, ele conversava com as pessoas da comunidade, contando sua história de vida sem esconder as dificuldades que enfrentou, mas também falando do que aprendeu no caminho. Com palavras simples e um jeito acolhedor, ele explicava que perdoar não era esquecer, mas uma forma de liberar o coração para viver melhor. Guardar mágoa só pesa, dizia ele, e só quem carrega esse peso é quem sofre mais. Nas rodas de papo e encontros do dia a dia, José mostrava que perdoar trazia paz e fazia as pessoas se sentirem mais leves. Ele também falava sobre começar de novo, sobre não ter medo das recomeços. José dizia que mesmo depois dos erros, dá para levantar a cabeça e seguir em frente, aprendendo com o passado, mas sem deixar que ele defina quem somos. Com seu jeito humilde, encorajava a todos a tentarem outra vez, a reconstruírem as relações e a confiança. Logo muitos passaram a vê-lo como uma luz que iluminava os caminhos difíceis, mostrando que o perdão era a chave para um novo começo. José ensinava que todos merecem uma chance para recomeçar e que esse ato de coragem era o que realmente transformava vidas. Mesmo com toda a força do perdão, às vezes o passado batia na porta, trazendo lembranças dolorosas que pareciam querer reabrir velhas feridas. Nem sempre era fácil deixar essas mágoas para trás, porque elas apareciam de surpresa como uma sombra que insiste em ficar. José sabia bem o que era isso. De vez em quando, sentia aquele aperto no peito, como se as lembranças traíssem seu coração. Mas ele aprendeu a não deixar essas dores governarem seus dias. Em vez de fugir ou se fechar, enfrentava esses momentos com calma, lembrando das escolhas que fez. Ele usava a força do perdão que tinha no coração para não deixar o passado ditar sua vida novamente. Se alguma dúvida ou tristeza aparecia, José conversava consigo mesmo, buscando entender que o perdão era um ato diário, uma decisão que precisava ser reafirmada sempre. Também buscava apoio nas pessoas que amava, porque sabia que não precisava carregar tudo sozinho. Com paciência, ele mostrava que mesmo quando as lembranças tentavam dominar, era possível se manter firme e seguir adiante. Assim, José ensinava que o passado pode até tentar ressurgir, mas quem escolhe perdoar e viver o presente com esperança tem uma força maior. Ele mostrava que enfrentar as sombras antigas sem medo é o que nos ajuda a continuar crescendo e transformando nossa história. Pedro e seus amigos ouviam atentamente a história da família de José. Aquela fala sobre perdão e recomeço tocou fundo no coração de cada um. Eles perceberam que guardar mágoas só atrapalhava a vida e que, ao perdoar, a gente se liberta e dá espaço para coisas boas acontecerem. Depois de conversarem sobre tudo o que tinham aprendido,
decidiram que também queriam viver assim, com o perdão no coração. Não seria fácil, claro. Tinham suas brigas, rancores guardados e algumas feridas ainda abertas. Mas estavam dispostos a tentar, acreditando que, assim como naquela história, eles poderiam construir relações mais fortes e felizes. Começaram, então, a praticar o perdão no dia a dia. Perdoar um amigo que falou algo sem querer, entender o erro do outro sem guardar raiva, pedir desculpas quando erravam. Aos poucos, perceberam que suas amizades ficaram mais leves, mais verdadeiras. O exemplo de José virou um guia para eles. E enquanto caminhavam juntos, aprendiam que o perdão não é apenas uma palavra bonita, mas uma ação que transforma corações e une as pessoas. Pedro e amigos tinham agora um novo jeito de olhar para os outros, mais aberto e cheio de esperança. No vilarejo, o que antes era um lugar cheio de pequenas desavenças e ressentimentos, começou a mudar devagarinho, como uma brisa suave que vai espalhando calma e esperança. O perdão que José e seus amigos aprenderam e começaram a praticar não ficou só entre eles. Logo tocou o coração de muitos outros. As pessoas começaram a reparar que, quando perdoavam, a vida ficava mais leve. As brigas que antes pareciam normas do dia a dia foram desaparecendo, e no lugar delas surgiam conversas sinceras, gestos de gentileza e vontade de ajudar o próximo. O vilarejo foi se transformando em uma verdadeira comunidade, onde a confiança crescia e as pessoas se sentiam mais próximas. Os laços que tinham sido rompidos pelo orgulho e pela mágoa começaram a se fortalecer. Mas reatavam amizades antigas, vizinhos que nem se falavam começaram a se cumprimentar com um sorriso no rosto. E tudo isso porque escolheram perdoar, deixando de lado o desejo de vingança e abrindo espaço para o amor. Esse impacto foi tão visível que até quem passava pelo vilarejo notava a diferença. Era um lugar onde a esperança ganhava força, e onde o perdão era o alicerce que sustentava uma comunidade unida e feliz. A transformação mostrava, na prática, como o ato de perdoar poderia mudar vidas, aproximar pessoas e construir um futuro melhor para todos. Com o tempo, o tema do perdão foi se espalhando pelo vilarejo, e com ele começaram a surgir momentos de reflexão nos corações de cada pessoa. Não era apenas questão de perdoar o outro, mas também olhar para dentro de si mesmo e pensar sobre como lidar com suas próprias falhas e erros. Algumas pessoas começaram a se perguntar: será que eu também preciso me perdoar por aquilo que fiz errado? Na calmaria dos dias, esses pensamentos vinham como uma brisa leve, convidando cada um a entender que perdoar a si mesmo era tão importante quanto perdoar os outros. José, que sempre falava de perdão, lembrava que ninguém é perfeito e que a culpa precisa ser deixada de lado para que o crescimento aconteça. Pedro, por exemplo, percebeu que carregava culpa por respostas ásperas que deu a um amigo. Ele começou a pensar em como poderia se reconciliar com ele, mas, sobretudo, em como liberar aquele peso dentro do próprio peito. Outros também passaram a examinar velhos ressentimentos e inquietações internas, entendendo que perdoar era caminho para a liberdade pessoal. Essas reflexões fizeram crescer dentro deles uma paz que vinha de aceitar a humanidade de cada um com seus erros e acertos. O perdão deixou de ser só uma ação externa para se tornar um aprendizado profundo, que transformava não só as relações, mas também ajudava a construir um coração mais leve e aberto para a vida. José sentia, a cada dia, uma sensação nova crescendo dentro dele. Era uma paz que vinha de libertar o coração do peso do rancor e do ódio, aquela mágoa que antes parecia impossível de abandonar. Ele sabia que o caminho não tinha sido fácil. Lembrar das injustiças, das traições, das dificuldades sofridas podia machucar. Mas aos poucos, ao escolher perdoar, ele sentiu algo mudar por dentro.
Essa paz interior não era apenas um alívio momentâneo. Era como um abraço gostoso que envolvia todo o seu ser, trazendo calma mesmo nos momentos difíceis. José percebia que o perdão não era só para as outras pessoas, mas principalmente para ele mesmo. Era uma forma de se libertar das lembranças ruins, de seguir em frente sem que peso algum segurasse seus passos. Quando pensava no passado, já não sentia o aperto no peito nem uma vontade de guardar mágoa. Pelo contrário, sentia um coração leve, capaz de olhar para os outros com mais gentileza. Essa paz iluminava seu rosto e fortalecia suas palavras, transformando a forma como ele via a vida. José sabia que, ao abraçar o perdão, tinha dado um passo importante para ser mais feliz, para viver plenamente, sem carregar o que só trazia dor. Era uma liberdade que ele queria compartilhar, porque descobriu que perdoar é um caminho que abre portas para a paz verdadeira, aquela que nasce de dentro e transforma tudo ao redor. Depois de tanta caminhada, as tensões que antes inquietavam a família começaram a se acalmar de vez. Os olhares que antes carregavam dúvida e mágoa foram se transformando em gestos de carinho e compreensão. Aquela distância no coração, que parecia não ter fim, deu lugar a uma harmonia suave, que preenchia a casa de forma definitiva. Todos perceberam que guardar rancor só trazia tristeza e afastava quem a gente ama de verdade. Com o perdão no meio, as conversas ficaram mais abertas, os abraços mais sinceros e os sorrisos voltaram a iluminar os dias. As diferenças que antes pareciam barreiras viraram pontes que uniam ainda mais cada um. Na mesa compartilhada, no olhar paciente e nas palavras gentis, a família encontrou um novo jeito de ser, construído com respeito e amor. A história que antes trazia dores, agora era um lembrete de força e superação. O que parecia impossível, aos poucos se tornou realidade. Um lar cheio de paz, onde a confiança crescia e os corações finalmente estavam em sintonia. Aquela harmonia não era resultado de esquecer o passado, mas de aprender com ele e escolher juntos um caminho melhor, onde o amor era o que mais importava. Na casa onde toda a família se reunia, o clima era de alegria e gratidão. Era a última vez que todos estariam juntos ali, no Egito, antes de seguirem seus próprios caminhos. Sentados à volta da mesa, rostos iluminados pelo carinho e pela esperança, cada um sentia no coração uma mistura de emoção e paz. José, com seu jeito tranquilo e sereno, tomou a palavra. Agradeceu a cada um pela força, pelo amor e pela caminhada que viveram juntos. Falou sobre o valor da união, da confiança e, principalmente, do perdão que mudou o destino deles. Com um sorriso, abençoou a família, desejando que, onde quer que fossem, carregassem sempre a paz no peito e o respeito no olhar. Um por um, também fizeram suas palavras, contaram histórias, lembraram dos momentos difíceis que superaram e dos laços que os tornavam mais fortes. A casa, antes marcada por tristezas e separações, agora transbordava amor e esperança para o futuro. No final, se abraçaram demoradamente, como se quisessem guardar aquele momento para sempre. Sabiam que aquele encontro era mais do que uma despedida. Era um recomeço, uma promessa de que estariam sempre juntos no coração, não importasse a distância. Assim, com bênçãos sinceras e corações agradecidos, a família encerrou aquele capítulo, pronta para escrever novas histórias, sempre guiados pelo amor e pela fé que os unia. No silêncio que ficou depois de todas as histórias vividas, a mensagem mais forte que ficou gravada no coração de todos foi sobre o poder do perdão. Eles entenderam que perdoar não é apenas esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não guardar mágoa, nem deixar que a raiva cresça dentro da gente. O perdão tem um jeito especial de mudar tudo. Transforma a tristeza em alegria, medo em confiança e distância em abraço.
Quando a gente decide perdoar, abre espaço para a paz entrar e acalma o que estava agitado na alma. Não importa o tamanho da dor, perdoar é o caminho que traz liberdade para o coração. Essa lição simples, mas profunda, mostrou que o perdão pode curar as feridas mais difíceis e construir relacionamentos cheios de amor e respeito. É um gesto que não muda só quem recebe, mas principalmente quem decide perdoar, porque ensina a crescer, a ser mais forte e a viver mais leve. Assim, ficou claro para todos. Perdoar é um presente que damos para nós mesmos e para os que nos rodeiam. É a chave que abre portas para um futuro cheio de esperança, onde o amor supera qualquer desentendimento e a vida se enche de verdadeiras alegrias. Agora que ouviram essa história, cada um pode fazer uma pausa e olhar para dentro de si. É hora de pensar. Existe algum rancor guardado, alguma mágoa que ainda pesa no coração? Às vezes, a gente carrega sentimentos difíceis que incomodam, tiram a paz e deixam tudo mais pesado. O convite aqui é para que cada pessoa reflita sobre o que significa realmente perdoar. Não é fácil, ninguém disse que seria, mas é um passo importante para encontrar alívio e liberdade. E se o perdão começasse dentro de você? Se você pudesse soltar aquele peso, deixar de lado o que incomoda e abrir espaço para a calma e a alegria? Talvez haja alguém que você precise perdoar, ou até a si mesmo. E tudo bem se isso demorar um pouco, o importante é dar o primeiro passo, mesmo que seja um pequeno gesto no coração. Ao olhar para essa possibilidade, você pode encontrar um caminho para mudar sua vida, para se sentir mais leve e aberto para o que vem. Cada um tem sua própria história, seus desafios e seu tempo, mas o perdão é uma porta que está sempre aberta, esperando para ser atravessada. Que essa reflexão inspire a buscar essa liberdade, porque só quem perdoa de verdade conhece a paz que transforma. José viveu uma jornada cheia de altos e baixos, onde enfrentou muitas dificuldades e dores que poderiam ter destruído sua esperança. Foi vendido pelos próprios irmãos, passou por injustiças, ficou preso, mas nunca deixou que o rancor dominasse seu coração. Ao contrário, ele escolheu perdoar, e isso mudou toda a sua vida. Esse poder do perdão abriu portas que pareciam fechadas para sempre. Ele não guardou mágoa, mesmo depois de tudo o que sofreu, e conseguiu reconstruir relações, criar harmonia e uma família unida. A história dele mostra que perdoar é uma força, um jeito de fortalecer o coração e construir um futuro melhor. Assim, a trajetória de José lembra a todos nós que mesmo quando a vida parece difícil, o perdão pode transformar o sofrimento em aprendizado, a tristeza em esperança e o medo em paz. É uma lição simples, mas profunda, que ensinou como o amor que perdoa tem o poder de curar e renovar. Depois de ouvir tudo, chegou um momento de calma e silêncio. Era como se o tempo tivesse parado, dando espaço para que cada pessoa pudesse pensar com calma no que foi contado. Esse instante tranquilo permitia que as palavras chegassem lá dentro, no coração, para realmente fazer sentido. Na quietude daquele momento, cada um pôde sentir o peso e a leveza das lições da história. Pudera perceber como o perdão pode transformar a vida, mudar os sentimentos e trazer paz onde antes havia dor. Era uma chance para refletir sobre suas próprias experiências, seus erros, seus acertos e a importância de deixar o rancor de lado. Esse silêncio não era vazio, mas cheio de significado, um convite para que a mensagem ficasse viva, para que se tornasse parte da vida de cada um. Era o instante em que a história deixava de ser só uma narrativa e se fazia aprendizado, esperança e inspiração. Na calmaria, as pessoas sentiam a força do perdão, pronta para ser acolhida e praticada, plantando sementes de harmonia, amor e renovação em seus corações.
No fim de tudo, ficou claro para todos que o perdão é muito mais do que uma palavra bonita. Ele é uma verdadeira chave, capaz de abrir portas que a raiva e a mágoa mantêm trancadas dentro da gente. Quando alguém decide perdoar, está começando uma transformação profunda, que muda não só o que acontece ao redor, mas principalmente o que acontece no coração. O perdão traz cura. Ele ajuda a gente a se libertar do peso das mágoas, das lembranças ruins e das feridas que parecem não fechar. É como um remédio que molha a alma, dando força para seguir em frente com esperança e amor. Por isso, quem escolhe perdoar, descobre um caminho novo, cheio de paz e de possibilidades. É um passo importante para viver melhor, para olhar o mundo com olhos mais leves e um sorriso no rosto. No fim, a mensagem é simples. O perdão transforma. Ele cura, liberta e faz o coração da gente crescer em amor. E esse poder está ao alcance de todos, esperando para ser usado, trazendo luz para onde antes havia escuridão. Quando a história chegou ao fim, ficou um pensamento que mexeu com todo mundo. E se o perdão mudasse sua semana? Essa pergunta simples, mas cheia de significado, ficou no ar, como um convite para transformar o que vem pela frente. Imagina como seria se, em vez de guardar mágoa ou ficar remoendo o que aconteceu, a pessoa pudesse escolher perdoar. Como isso poderia deixar os dias mais leves, mais cheios de paz e até de alegria. O perdão não é algo que acontece só uma vez. É uma prática que pode ser feita a cada dia, em cada momento difícil. Esse pensamento convida cada um a se desafiar, a olhar para a própria vida e pensar onde o perdão pode entrar e fazer a diferença. Talvez seja em um relacionamento difícil, numa palavra que machucou, num erro do passado que ainda pesa. Perdoar pode ser o passo para um novo começo, para um caminho mais tranquilo e feliz. Assim, ficou o convite aberto. Que tal experimentar o perdão essa semana? Pode ser que ele não só mude o seu coração, mas também transforme tudo ao seu redor, trazendo leveza, amor e esperança. Afinal, o perdão tem esse poder. Basta querer tentar.